Olá, trabalhador, olá, trabalhadora, que alegria compartilhar esse momento com você. A partir de agora e todas as semanas, iremos debater assuntos que envolvem o mundo do trabalho, negociações coletivas, saúde do trabalhador, os bastidores do movimento sindical. Sempre aqui na Tati TV, o Fórum do Trabalhador, que já está no ar. E no programa de hoje estamos recebendo parceiros desse projeto tão importante que é o Fórum do Trabalhador. Conosco a Regina Pessotti, do Sim Comerciários, e também o Clodoaldo Carmo Campos, do SEAC. Olá, Regina, tudo bem? Tudo bem, boa noite, André, tudo certo? É um prazer recebê-la aqui, Regina, para participe conosco, debata, e eu gostaria que você falasse um pouquinho do mês das mulheres. Nós tivemos recentemente comemorações festivas lá no Sindicato dos Comerciários. Pois é, André, é importantíssimo, né, que nós tivemos várias conquistas durante todo esse período da nossa vida como profissional. É importante poder divulgar, né, esse nosso trabalho desta forma, e realmente março foi o mês de grandes comemorações. Nós tivemos seminários, tivemos dicas de saúde, de beleza do nosso trabalho, e foi uma conquista e uma satisfação participar de todos esses eventos. Clodoaldo, um programa feito para o trabalhador, um programa feito pelo movimento sindical, qual a importância disso? Olha, André, eu quero estar te parabenizando, né, pela sua brilhante ideia e ter conseguido esse espaço, que é muito importante para todos os trabalhadores. Eu vejo até que não só de Ribeirão Preto, como a nível nacional, porque o movimento sindical poder falar numa emissora de TV é muito importante para a gente, porque a gente vai poder realmente debater, levar a questão como de fato está acontecendo. E nada melhor para falar, o pessoal do próprio sindicato, que está nas negociações coletivas, que está no dia a dia, para poder realmente esclarecer o trabalhador o que está acontecendo. Então, eu acho que é um marco histórico para o movimento sindical estar podendo participar de um programa de TV que é o nível aqui que você está elevando. Regina, a vida do sindicalista é muito atribulada. As pessoas geralmente têm a imagem do sindicalista só na negociação salarial, mas durante todo o ano a agenda é pesada, são encontros, debates, vistoria nos locais de trabalho, e isso acaba consumindo muito tempo do sindicalista, né? Perfeitamente, André. O nosso trabalho realmente requer muita atenção, requer uma dedicação total, porque nós cuidamos de vidas, né? Nós cuidamos de relações trabalhistas, nós cuidamos de relações sociais. Então, o nosso trabalho ele não se atém somente na administração mesmo da própria entidade, e sim de uma categoria que requer a nossa atenção o tempo todo. E é muito importante porque é gratificante, é uma experiência que nós levamos para toda a vida. E isso eu compartilho, inclusive, com os meus companheiros, porque nós nos dedicamos 24 horas mesmo para esse trabalho. E é muito bom quando você consegue uma conquista, quando você faz uma coisa que está beneficiando outras pessoas, que está beneficiando famílias, e isso só tem que engrandecer o nosso trabalho. E falando em conquista, eu quero repercutir com o Clodoaldo a notícia da semana. Grande conquista dos empregados domésticos, principalmente as companheiras empregadas domésticas que devotam grande parte da sua vida cuidando de outras vidas, cuidando de outras famílias. Eu quero que o Clodoaldo fale isso, Clodoaldo que acompanha essa matéria no Congresso Nacional há muito tempo, não, Clodoaldo? André, essa data é um marco histórico também para os trabalhadores e trabalhadoras domésticas. Eu queria estar dizendo que não são só as empregadas domésticas, mas também todo o pessoal que presta serviços domésticos, porteiro, o zelador, a babá, motorista particular, motorista particular, o piloto do helicóptero lá do patrão, tudo isso é trabalhador doméstico. E é um marco, porque digo um marco histórico. Essa categoria passou por diversas modificações a nível do Brasil, enquanto nós, dos trabalhadores da indústria e do campo, fomos conquistando e tivemos avanços, essa categoria ficou marginalizada. Então agora vem aí esse reconhecimento, que é o quê?
de direito, de fato, entregar aos trabalhadores domésticos todos os direitos que os industriários têm, que os comerciários têm e que os rurais têm. Então, eu queria estar também frisando que isso não é assim também uma coisa tão benéfica do nosso Congresso Nacional. Isso é uma cobrança internacional, inclusive, porque as domésticas no Brasil não tinham direito nenhum, praticamente nenhum. E ficou muito diferente do pessoal da indústria, do campo e do comércio. E são trabalhadores e trabalhadoras que também têm suas famílias e que também têm os seus direitos, não é? Tanto no descanso semanal remunerado, nas horas extras, no adicional noturno, nas férias, no FGTS, na licença maternidade, no PIS. Quer dizer, é um universo em que as domésticas, por anos e anos, nunca conquistaram e que agora a lei vai obrigar que o patrão registre os funcionários e cumpra a legislação. Mas nessa fase de euforia, eu percebo também algumas notícias vinculadas pela imprensa em geral, assustando até os trabalhadores, dizendo que vai haver desemprego, que é importante já flexibilizar uma conquista que acabou de nascer. Como você vê isso? Não tem. Isso é normal, né? Aquele patrão que realmente já considera a sua trabalhadora ou trabalhador doméstico como um parceiro, como um colaborador, ele não está preocupado e não está assustado com isso. Normalmente quem está assustado com isso é aquele que quer ter a mão de obra gratuita e quer ter os seus serviços desenvolvidos e sem nenhum direito aquele profissional que está ali lhe servindo. Então, quando se fala vai mandar embora, não vai mandar embora. Porque se mandar embora vai ter que colocar outro. Porque nenhum patrão é benemérito, ele não está colocando ali uma pessoa simplesmente porque ele é bonzinho. Não, ele precisa daquela mão de obra. Então, se ele dispensar, ele vai ter que pôr outra. Então, é muito importante dizer que nessa fase agora de ajuste dessa legislação, muita coisa vai acontecer. A gente orienta todos os trabalhadores e trabalhadoras domésticas que tenham calma e paciência, por quê? A lei foi promulgada, vai ser promulgada, vai ser sancionada e vem as regulamentações. E nessas regulamentações, todo o movimento sindical vai estar atento para acompanhar isso, até porque as trabalhadoras e trabalhadores domésticos não têm ainda o seu sindicato ali forte, atuante, em função de que é uma categoria bastante pulverizada. Não é como uma indústria que você tem 1.000, 2.000, 3.000 trabalhadores. É uma empregada doméstica aqui, é um empregado doméstico ali. Então não existe uma mobilização. Mas eu quero dizer que todo o movimento sindical vai estar atento a toda a normatização que vier assim que a legislação for promulgada. Regina, mulher trabalhadora e também sindicalista. Como que é essa vida? Conta um pouquinho pra gente dessa experiência sua. Olha, André, é bastante atribulada, viu? Porque você sabe que normalmente a mulher ela já tem esse lado bastante doméstico, esse lado de cuidar bem da casa, esse critério de cuidar dos filhos. Então, no trabalho, ela passa a querer que tudo saia desta forma. Né? E muitas vezes nós mulheres acabamos colocando muito sentimento em algumas relações e nos emocionando mesmo, usando às vezes, fazendo o papel do outro, pegando a dor do outro, e isso fica assim, muito complicado, que às vezes a gente acaba extrapolando na emoção por conta disso. Então eu vejo assim, muitas vezes a gente tem que ter um papel muito mais duro, muito mais firme, que muitas vezes como mãe, como esposa, a gente não tem esse procedimento. Então é uma vida assim, atribulada por conta da função, atribulada por conta do trabalho ser exaustivo. Muitas vezes nós temos uma dedicação de 12, 18 horas por conta disso, e ainda vamos para casa e tentando resolver o problema que ficou pendente. Então é bastante acumulado. Mas no meu caso é um trabalho gratificante, porque eu já trabalho no comércio há muito tempo, sou comerciária desde os 12 anos, e nesse tempo todo eu fui me preparando, fui me dedicando e faço isso com muito prazer, faço isso com bastante dedicação. Então, para mim, não é cansativo, é um complemento da minha vida no dia a dia mesmo. Terminando essa primeira fase do programa, eu quero que o Clodoaldo fale um pouquinho desse momento que o movimento sindical de Ribeirão Preto vive, de unidade. Fala um pouquinho, Clodoaldo. Olha, André, a gente já vem aí há 4 anos, né? Já é o 4º ano dessa união
entre todos os sindicatos de Ribeirão e as centrais sindicais. Passou assim a uma coisa até familiar. Todos nós se comunicamos, estamos sempre prontos e atuantes para, em qualquer direção, todos os sindicatos em conjuntos atuarem. Nós temos em Ribeirão Preto, por exemplo, a nossa regional, lá no Ministério do Trabalho e Emprego, onde a gente sempre se reúne para discutir não só problemas da minha categoria, assim como o comerciário, assim como o metalúrgico, enfim. E isso tem dado bastante resultado. Então, são poucos os lugares, né, aqui no estado de São Paulo em que esse grupo, ou essa forma de trabalho está funcionando. E Ribeirão Preto é uma das poucas no estado de São Paulo que funciona. Então, é onde que a gente está conseguindo diversos avanços e tem conseguido essa unidade entre todos os sindicatos de Ribeirão. Então, é uma coisa que está um avanço muito grande e haja visto aí o que a gente vem desenvolvendo com relação ao 1º de maio, as festividades que a gente está sempre juntos, as manifestações em Brasília, os sindicatos de Ribeirão Preto têm ido, acompanhado atentamente, né? E é onde, inclusive, estamos aqui hoje no seu programa, estreando o Fórum do Trabalhador. Eu quero agradecer muito a participação de vocês dois e, como você citou o Sindicato dos Metalúrgicos, quero chamar uma reportagem. Nós fizemos um bate-papo com o Edmilson, lá do Sindicato dos Metalúrgicos de Ribeirão Preto e região. Vamos lá. Boa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, a iniciativa e parabenizar a iniciativa do vereador André por um programa que vai de encontro aos anseios dos trabalhadores, em especial para nós aqui dos trabalhadores metalúrgicos. Existe uma ausência muito grande de informações para os trabalhadores, não só os metalúrgicos, mas de todas as categorias, e esse programa então vem contemplar essa necessidade, esse vácuo que existe, em que os sindicatos, os representantes dos trabalhadores das diversas categorias aqui de Ribeirão Preto e região, podem apresentar os seus trabalhos, enfim, os seus empenhos para representar a sua categoria e buscar então essas melhorias que cada categoria precisa e merece tanto. Também dizer que o Sindicato dos Metalúrgicos é um dos sindicatos que integram a grade de sindicatos que participa, da elaboração desse programa, que teve, como eu disse, já o incentivo inicial do vereador André. E para nós, então, é motivo de muito orgulho participar junto dessa programação, dessa proposta, dessa nova proposta de apresentação dos trabalhos para toda a sociedade, não só para os trabalhadores. Então, assim, é um momento importante para todos nós trabalhadores, das diversas categorias, como eu já disse, que é uma oportunidade que nós temos de apresentar cada qual o seu trabalho e assim os trabalhadores também e a sociedade em geral ficarem sabendo do que vem acontecendo dentro do movimento sindical. Falar um pouquinho do nosso dissídio coletivo da categoria. A categoria dos metalúrgicos, ao longo dos anos, pelo menos nos últimos 15 anos, é a única categoria que obteve, em todos esses 15 anos, aumento real de salário. Sempre as correções salariais vão acima da inflação, então é feita a medição da inflação anual, e aí nós temos conseguido, nesses últimos 15 anos, um aumento real sobre esse valor da inflação. Então é a única categoria que obteve esses resultados nos últimos 15 anos. Nós estamos fazendo um trabalho, além dessa questão das correções salariais, de defesa do trabalhador, de busca de implantação de programa de participação nos lucros e resultados em todas as empresas da nossa base sindical, que é abrangida pelos seguintes municípios: Ribeirão Preto, Cravinhos, Serrana e Jardinópolis. Esse novo sindicato tem essa proposta, além da PLR, de buscar outras melhorias em diversas áreas, no que diz respeito ao interesse de todos os trabalhadores e trabalhadoras que pertençam à nossa categoria de metalúrgicos. Vou dar outros exemplos, que é, por exemplo, o baile dos metalúrgicos que nós fazemos anualmente, a nossa participação da grande festa, que é organizada por algumas das centrais sindicais, inclusive a nossa Força Sindical também participa já há 4 anos, vários sindicatos aqui de Ribeirão Preto, orquestrada aí pelo André e pelo Clodoaldo do SEAC, e nós estamos juntos também nessa festa para propiciar uma comemoração pelo Dia do Trabalhador, e nesse ano de 2013 essa festa vai ocorrer no dia 5 de maio, lá na Praça 15 de Novembro, com vários shows, sorteios de brindes, uma grande participação de trabalhadores é o que a gente espera lá, como tem ocorrido nos anos anteriores. Outro exemplo é que nós vamos implantar aqui na sede do Sindicato dos Metalúrgicos uma biblioteca, que deve estar implantada em funcionamento até junho deste ano, para todos os trabalhadores poderem acessar essa biblioteca.
Outro exemplo é que nós temos cursos gratuitos, que nós já formamos alguns alunos no ano passado. Esse ano nós vamos ter uma grade de cursos maior ainda para formar companheiros e companheiras aí da nossa categoria, para que eles tenham melhores aptidões ou melhores condições de ingressarem ou se manterem no mercado de trabalho. Então isso também é um trabalho que o sindicato está fazendo, não é? Além dessas correções salariais, dessa busca também no dia a dia nas empresas. Outro exemplo também é que nós vamos ter a estreia, não é? Até o dia 1º de maio agora, de um programa que nós estamos elaborando ainda, onde os trabalhadores poderão inserir os seus currículos, não é? Buscando uma vaga de trabalho, e as empresas também disponibilizar as suas vagas em aberto para que os trabalhadores possam ingressar ou trocar no mercado de trabalho. É mais ou menos igual tem a Força Sindical em São Paulo, que chama lá Centro de Solidariedade do Trabalhador. Aqui nós vamos ter também um projeto assim, a gente ainda não escolheu o nome, mas devemos inaugurá-lo até dia 1º de maio, para então atender a nossa categoria aí no que diz respeito à manutenção dos postos de trabalho, enfim, a busca pelos postos de trabalho. Outro trabalho que nós temos realizado também, não é que nós temos um compromisso da nossa prefeita, desde a época de campanha, da implantação aqui em Ribeirão Preto de uma secretaria, né, que a gente inicialmente intitulou, né, o nosso pedido para a prefeita foi de que fosse uma Secretaria de Indústria e Comércio, aonde essa secretaria vai buscar um incremento da economia local, buscando incentivo para as empresas que estão aqui em Ribeirão Preto e incentivo também para as empresas de fora que queiram vir para cá. Tem vários municípios e estados que já fazem isso, então a gente precisa fazer isso aqui em Ribeirão Preto também, para que nós possamos gerar mais empregos, mais economia, melhor rendimento para todos, enfim, aqui na nossa cidade e na nossa região, não só para a categoria metalúrgica, mas também essa secretaria, a busca dela é empregos em todos os segmentos do mercado de trabalho. Então essa é parte dos trabalhos que nós temos feito. Nós conclamamos os trabalhadores metalúrgicos para que se associem ao nosso sindicato, para que então faça parte dessa nossa luta e que também obtenha os benefícios que são gerados para esses associados. Muito bem, obrigado Edmilson. A nossa saudação a todos os metalúrgicos de Ribeirão Preto, de região e de todo o Brasil. Já conosco, Joab Valença, do Sindicato dos Frentistas, e o Wagner Rodrigues, do Sindicato dos Servidores Municipais. Joab, o mês de março foi o mês de festa e de luta. Luta pela negociação salarial e festa pelo Dia do Frentista. Fala um pouquinho sobre isso, Joab. Exatamente, André. Em primeiro lugar, eu quero agradecer estar aqui apresentando os frentistas nesse fórum do trabalho dos frentistas, e quero dizer o seguinte: os frentistas sempre foi uma categoria privilegiada, né? Sempre nós procuramos a beneficiar os trabalhadores frentistas nas negociações. São as negociações muito difíceis, porque o setor patronal, infelizmente, eles só visa os lucros, certo? Mas não quer repassar o lucro para os nossos trabalhadores. Então, as nossas negociações são muito difíceis. Outro que também teve negociação difícil recentemente foi o servidor municipal, Wagner Rodrigues. E como está a pauta de negociações, como tem caminhado, o que já foi conseguido? Grande abraço, André, um abraço, Joab, um abraço a todos os nossos sindicalistas, a todos os trabalhadores. Primeiro dizer da satisfação de estar presente nesse programa maravilhoso, falar dos trabalhadores, ajudar Ribeirão Preto a crescer e estar presente com um grande apresentador que é você, sindicalista, e tem atuado principalmente em prol dos trabalhadores em Ribeirão Preto. Nós tivemos uma grande batalha, né? Uma grande batalha por qualidade no serviço público, alcançamos alguns objetivos, ainda faltam alguns objetivos a serem alcançados, a negociação continua. Tivemos uma reposição salarial na inflação de 5,84%, no Vale Alimentação dos trabalhadores de 11%, e no Vale, que é cesta nutricional para os nossos aposentados e pensionistas, cerca de 16%. Além disso, uma reivindicação histórica. O André sabe disso, dessa importância do prêmio incentivo para os trabalhadores. Alcançamos aí a isonomia, a igualdade de direito num percentual de 47% para toda a categoria, sabendo que isso tudo vai ser discutido, a fórmula de aplicação daqui para frente. Joab, o trabalhador dos postos de combustíveis, ele tem que se aprimorar cada vez mais. Hoje, não só a exigência do conhecimento, do trabalho, mas até as jornadas agora. Tem postos funcionando 24 horas. Como que é isso para o trabalhador? Exatamente. A carga horária era 40 horas semanal, né? O trabalhador frentista só pode trabalhar 7 horas e 20 minutos, né?
Mas como os postos de gasolinas, eles têm vários turnos, sempre tem os turnos que trabalham das 5 até certo determinado, e outros, certo? São umas cargas horárias assim que não prejudica o trabalho do nosso frentista, né? Até porque também a gente fica fiscalizando, certo? Eu tenho um quadro de diretores que fica praticamente 24 horas fiscalizando os postos de gasolina. O Ministério do Trabalho, a gente tem várias fiscalizações, certo? Mesas redondas, aonde que o trabalhador, as empresas não pagam aos seus trabalhadores as suas horas extras, né? Porque a hora extra só pode ser 2 horas por dia, não pode ter mais que 2 horas por dia. Então, muitos postos, por exemplo, igual a nossa região é extensa, muito extensa, então a gente tem uma mão de obra muito grande para fiscalizar, André, certo? Até os nossos diretores fiscalizar, não o Ministério do Trabalho, como os nossos diretores ficam fiscalizando esses postos da nossa região, que são vários postos que a gente tem, né? E então a gente fiscaliza, certo? Para que o trabalhador não faça uma carga horária, certo? Então, trabalho não para, né, João? Não para, e principalmente posto de gasolina, porque muitos postos de gasolina, André, os patrões só visa lucro, não quer repassar o lucro para os nossos trabalhadores. É aquela eterna briga entre capital e trabalho. Mas, Wagner, o sindicalista moderno, mais do que fazer reivindicações, tem que ser um especialista em direito, em economia, tem que apresentar a pauta, tem que negociar, tem que cobrar. Me fala um pouquinho dessa experiência do novo modelo sindical. Não existe, né, André? É um sindicalista sem ter noção daquilo que realmente precisa ter. O Joab falou bem de fiscalizar. Se ele não tivesse essa capacidade de fiscalizar os postos, nós teríamos problemas com os trabalhadores. No nosso caso, no servidor público, nós temos que entender das legislações municipais para poder mostrar aos governantes, seja ele de Ribeirão Preto, seja ele de Sertãozinho, seja ele de qual cidade for, a necessidade de atender a classe trabalhadora. E isso tudo tem que ter um aprimoramento. Os trabalhadores que são dirigentes sindicais precisam estar preparados para a discussão sobre a ótica das novas legislações. Às vezes você tem que ser de tudo, além de ser um grande psicólogo para conversar com os trabalhadores que às vezes na ânsia de poder conquistar mais e mais acaba atropelando, existe a necessidade de você entender um pouco das questões jurídicas para convencer e trazer a sensibilidade por parte do governo, mas o que na verdade os trabalhadores estão hoje, pelo menos em Ribeirão Preto, em algumas cidades que nós temos acompanhado, bem representados. Imagina você, nós ainda vamos essa semana em Jaguariúna, o prefeito lá não quer nem atender a população, não quer nem atender os servidores municipais, quanto menos o sindicato dos servidores. Não teve aumento, 0%. Isso realmente é um absurdo no mundo que vivemos hoje. Joab, o sindicato é a casa do trabalhador e o sindicato dos frentistas fez uma reforma geral na sede. Conta um pouquinho pra gente. Exatamente, mas antes de eu contar a história da reforma, eu quero colocar para vocês o seguinte, que o Sindicato dos Frentistas, a gente tem um departamento jurídico, certo? Tem também o jornalismo, certo? Jornalista, que a gente prepara um jornal e passa todas as reivindicações da nossa pauta, da nossa convenção coletiva, certo? Que são muitos trabalhadores que não conhecem, certo? E quando você leva no posto de gasolina a sua tabela de salário, o conhecimento, certo? Para os trabalhadores, tem muitas empresas que faz o seguinte, pega do trabalhador, joga fora, que é para o trabalhador não ter conhecimento do seu próprio salário, do seu próprio direito. Então, a gente vai até o posto de gasolina para fiscalizar, certo? E a orientar o trabalhador os seus direitos que ele tem, né? Você falou na questão da reforma, o seguinte, o nosso sindicato é um sindicato recém-nascido, vamos se dizer, recém-nascido, e a gente batalhou muito para fazer uma sede, certo? E fizemos uma sede, e essa sede a gente fizemos uma reforma agora, né, para dar mais conforto aos nossos trabalhadores, porque lá não tinha a sala do advogado para atender
o nosso próprio trabalhador não tinha. Então nós separamos todos os funcionários e os nossos advogados, certo? Temos uma parte só de homologação, de fazer homologação. Fizemos uma sala de espera para o nosso trabalhador. Então ficou uma reforma muito linda que você viu, né, você presenciou, né, e convidamos as nossas autoridades para fazer parte da inauguração. Ô Wagner, o Joab falou da importância dos diretores irem à base. Como que os servidores fazem com mais de 8 mil trabalhadores, 40 unidades de saúde, mais de 50 escolas? Como que a diretoria consegue se desdobrar? André, hoje nós temos uma direção completa. Nós temos praticamente 11 pessoas afastadas para atender essa necessidade. São praticamente 1 a cada 800 trabalhadores, e isso tem dado um respaldo à nossa categoria. Visitadas as unidades de trabalho, são mais de 300 postos de trabalho, então é muito complexo o nosso trabalho enquanto dirigente sindical, e tem dado resultado. Nós temos aproximado a categoria do sindicato, e estamos aí no futuro, dia 6 de outubro, nós vamos comemorar 25 anos de um sindicato de servidores em Ribeirão Preto. São 25 anos de história, de luta, de dedicação à categoria. Isso não é um dia representativo, é muito mais do que isso, e a categoria entende que é o sindicato com mais força para poder atender essa necessidade dos trabalhadores. A unidade é principal. Direção na base, trabalhador visitando o sindicato, tendo todo o seu atendimento necessário para que a gente possa realmente ter uma categoria unida e buscar cada vez mais os direitos junto à Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. O Joab falou sobre a importância da comunicação, tem o jornal de base. Wagner, me fale um pouco sobre informática, internet, TV. O sindicalismo moderno precisa se comunicar cada vez mais? Precisa se comunicar, tem que estar atento às novas redes sociais, às novas ferramentas, precisa ter um jornal como o Joab, o sindicato do Joab tem, apresentar as notícias, aquilo que é realidade para a nossa população, que no caso é os servidores, no caso do Joab é os frentistas. Nós temos todos os movimentos, temos uma TV, um programa de TV que realmente atende a necessidade da classe trabalhadora, programas de rádio, ou seja, nós estamos em plena comunicação com os nossos trabalhadores. Para quem tem 10 mil na categoria, precisa se comunicar todo dia e passar aquilo que é positivo para que possa aumentar essa unidade de trabalho. O nosso programa ao vivo vai ao ar segundas-feiras, às 19h30, nosso programa é inédito. As nossas reprises ao sábado, meio-dia. Joab, o trabalhador que está nos assistindo agora tem algum problema no seu ambiente de trabalho, como que ele aciona o sindicato? Olha, nós temos um departamento jurídico igual, já falei, e tem uma secretária que ela fica exclusiva o dia inteiro só atendendo o telefone e passando para o nosso departamento jurídico, além da fiscalização dos nossos diretores que vai nos postos fiscalizar para ver se tem irregularidade ou não tem irregularidade. Mas é o dia inteiro. Como eu já insinuei, a nossa base é extensa, certo? Então nós temos 4 carros trabalhando a semana inteira, o ano inteiro, nos postos de gasolina, porque o trabalhador posto de gasolina, ele fica o dia inteiro exposto, certo, ao cliente, certo, e o patrão, né? Então, a gente tem que fiscalizar, certo? Rapidamente, o telefone do sindicato? 3635-2629. Wagner, telefone do Sindicato dos Servidores? 3977-8100. Quero agradecer muito vocês, quero contar com vocês nos próximos programas, são entidades parceiras também desse projeto tão importante, que é o projeto Fórum do Trabalhador, e esse programa que é feito para você, como eu bem disse, acompanhe aqui pela Tati TV e nós vamos voltar na próxima semana, sempre trazendo novidades. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode encaminhar a nossa produção, nós traremos advogados, traremos sindicalistas, vamos dialogar com você sobre tudo que envolve o mundo do trabalho. Eu agradeço o prestígio da sua audiência e prometo voltar na próxima semana, se Deus quiser. Não se esqueça, trabalhador, consulte sempre o seu sindicato, ele está lá para lutar, para defender os seus direitos. Obrigado.